Olá galera, sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Manuel Carlos Soares de Melo. Hoje vou fazer a análise dos jogos para a rodada 37. Estamos chegando no fim aí do nosso Brasileirão, né? Que vai deixar saudade de brincar no Cartola. Mas estou trazendo para vocês aí uma nova liga para brincar aí, quem quiser brincar na Copa do Mundo. Vou apresentar para vocês uma liga da Copa e vou tentar ajudar vocês aí a escolher seus times também para a Copa do Mundo, quem quiser entrar e brincar na liga. Vamos lá para a análise dos jogos hoje. Quem gostar do conteúdo, deixa o like, se inscreva aí no canal para ajudar meu canalzinho a crescer e estarmos juntos o ano que vem. Vamos lá. A apresentação de hoje: Fluminense e Goiás. São Paulo Internacional não vai estar para essa rodada 37. Então, nós vamos começar aí com Fluminense e Goiás. Pelos estudos, né, o Fluminense em casa, em 8 jogos que teve contra o Goiás, venceu 7, foram 80% das vezes. Não empatou nenhuma vez e teve uma única derrota, onde o Goiás levou 20%. Fez gols em 90% dos jogos, com 7 vitórias. E sofreu gols em 3 jogos. São 40% dos jogos sofreu gols do Goiás. Isso é bom para vocês saberem que Cano de novo é uma boa opção. A gente vê aqui que nos últimos 3 anos perdeu apenas 2 vezes para o Goiás e 3 vitórias consecutivas. Fluminense vem aí numa sequência boa de jogos, de vitórias nos jogos, e o Goiás não vem bem em algumas partidas. O próximo jogo do Goiás é contra o São Paulo e o do Fluminense contra o Bragantino. A gente vê aqui, ó, que o Fluminense em casa, em 18 jogos, né, venceu 11, empatou 3 e perdeu apenas 4 jogos. E o Goiás fora de casa em 18 jogos, venceu 5, empatou 5 e perdeu 8. A gente vê que a sequência do Fluminense é muito boa, né? Quando joga dentro de casa, vem numa sequência muito boa, perdeu apenas para o América. E o Goiás não vem na mesma sequência, né? Ganhou 3 jogos aí nos últimos, né? Então, aquilo que eu te falei. Eu acho que essa rodada, né, tanto o Pedro Raul como o Cano são opções, porque eu acho que o Pedro Raul sempre joga melhor fora de casa que dentro de casa. Vamos aqui para o próximo jogo, que vai ser Coritiba e Corinthians, né? O Corinthians já está classificado aí para Libertadores, mas ainda tem uma chance aí de tentar brigar aí pela segunda ou terceira posição no campeonato, caso o Internacional vacile nesses 2 próximos jogos, né? Tanto contra o São Paulo e tem o último contra o Palmeiras. E com isso, se ele empatar 2 jogos, fica com 69 pontos. O Corinthians, se vencer 2, vai a 70 pontos. E também tem que torcer aí para o Fluminense dar uma vacilada, que ele consegue ser vice-campeão. Curitiba classificado, dentro de casa sempre joga bem, mas pelas estatísticas aí, né, o Curitiba em 7 jogos, né, dentro de casa, nunca venceu o Corinthians. Empatou 4 vezes e perdeu 3, né? Teve 3 vitórias aí em cima do Corinthians, né? Então, o Corinthians venceu em 40% das vezes, empatou 60% das vezes. O Curitiba sofreu gols em
40% dos jogos e fez gol em 40% dos jogos e sofreu gols em 70%. Né? Em 5 jogos dos 7, ele sofreu gols do Corinthians. Então, Yuri Alberto pode ser de novo uma boa opção aí do Corinthians para essa rodada, como até Alex Manga também. Eu acho que a chance do Corinthians vencer o Curitiba é grande se ele jogar com vontade, não vier com um time misto, por já estar classificado. Tem tudo para vencer esse jogo. Apesar que o Curitiba em casa joga muito bem. A gente vê aí que o Corinthians nos últimos 3 anos venceu sempre o Curitiba. A sequência do Curitiba não vinha bem, mas venceu os 2 últimos jogos, com isso conseguiu a garantia da sua classificação na Série A. O Corinthians vem numa sequência boa também, só perdeu um jogo para o Fluminense. A gente vê aqui que o Curitiba dentro de casa, em 18 jogos, né, venceu 11, empatou 3 e teve apenas 4 derrotas. O Corinthians fora de casa em 18 jogos foram uma sequência de 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Tive aqui que o Curitiba nos últimos jogos venceu praticamente todos eles aqui, nos últimos 6 jogos, né, não perdeu nenhum aí dentro de casa. E o Corinthians nos últimos 6 jogos, né, perdeu 2 jogos. Perdeu um jogo, empatou 3, venceu apenas 2 jogos fora de casa. Vai ser um jogo bem equilibrado, eu acho que o Corinthians, se jogar bem, tem chance de ganhar o Curitiba, mas a melhor chance aí ainda é empate nessa rodada. Vamos para o próximo jogo. Avaí e Ceará. Avaí já garantiu a sua classificação para a Série B do ano que vem, vai jogar em casa, e o Ceará depende dele de jogar muito para tentar a vitória aí sem o Avaí. Ceará precisa de 2 vitórias e ainda rezar para que Cuiabá e Atlético Goianiense vacilem nas 2 próximas rodadas para tentar não ser rebaixado. Vai ter que fazer jogos excepcionais, o que não vem acontecendo. Entre eles, né, em casa, o Avaí jogou com o Ceará nos últimos 10 anos 5 vezes e venceu 2 vezes, empatou 2 e perdeu 1. Marcou gols 100% das vezes que jogou contra o Ceará. Então não dá para confiar também nessa via de Ceará para essa rodada. E sofreu gols, né, em 100% dos jogos, em todos os jogos. Né? Teve 3 derrotas aí, mas sofreu gols em todos os jogos. Para a rodada do Cartola, não vejo que vale a pena apostar em jogadores de nenhum dos 2 times para essa rodada. Tive aqui que o Ceará venceu nos últimos 3 anos, 3 vezes aí, o Avaí. O Avaí é uma sequência péssima, né, em 10 jogos, né, você vê que não consegue vencer, mas o Ceará também vem numa sequência tão ruim quanto o Avaí. Te viu ver aqui que o Avaí em casa, em 18 jogos, venceu 6, empatou 4 e perdeu 8. O Ceará em 18 jogos venceu apenas 3 fora de casa, empatou 8 e perdeu 7 jogos. Né? Essas são as sequências deles. Né? Você vê que o Ceará ainda está em pior situação. Gostaria muito que o Ceará continuasse na Série A, mas a situação dele está bem difícil para essa rodada. Bragantino e Fortaleza. Fortaleza fez um jogo bonito no segundo tempo ontem. Otero entrou, mudou a cara do Fortaleza e com isso conseguiram arrancar um empate aí com o Atlético Goianiense e prejudicou o Atlético, porque o Atlético com a vitória praticamente talvez conseguisse aí sair fora da zona de rebaixamento. Bragantino, quando joga fora de casa, não faz boas partidas, né? Normalmente
não vai bem. Pelo histórico deles também, né? O Curitiba venceu 100% das vezes que jogou, mas foram poucos jogos entre Fortaleza e Bragantino, né? Ele em casa nunca empatou nem perdeu para o Bragantino. E em 100% das vezes marcou gols no Bragantino e o Bragantino não marcou gols no Fortaleza. Então, para mim, é uma das possibilidades de SG para essa rodada. Para quem está aí muito atrás, pode às vezes arriscar, pagar para ver e tentar segurar o SG em cima do Fortaleza. É claro que o Bragantino melhorou nas últimas rodadas, mas né, vamos acreditar nas estatísticas. Tive aí que nos últimos 3 anos, né, o Bragantino venceu 2 vezes, mas sempre foi em casa, e sempre que jogou com Fortaleza, Fortaleza venceu por 1-0 e por 3-0 quando jogou em casa. Vê que a sequência do Bragantino é muito irregular e a sequência do Fortaleza é bem melhor, né? Nos últimos 10 jogos só perdeu um jogo. Fortaleza em casa, em 18 jogos, venceu 6, empatou 8, perdeu apenas 4 jogos em casa. É uma coisa boa de você ver que dá para acreditar na vitória do Fortaleza. Então, a gente vê que o Bragantino em 18 jogos fora de casa venceu apenas 3 jogos, empatou 6 e perderam 9. A gente vê aqui pela sequência, ele conseguiu vencer o Avaí, mas foi duro. E a gente vê aqui que a sequência do Fortaleza aqui, ó, vem muito bem. Então, Thiago Galhardo também é uma boa opção. E se Otero jogar, também uma boa opção de meio campo aí para essa rodada aqui. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Atlético Goianiense jogando em casa sempre dá um pouco mais de trabalho, né? Mas o Atlético Paranaense está classificado, mas quer ficar aí na zona de Libertadores, então não vai fazer um jogo muito fácil para o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense tem que jogar tudo, 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 porque depende da vitória de qualquer jeito, o empate para ele não serve e derrota muito menos. Então não vai ser um jogo fácil para o Atlético Paranaense. Normalmente o Wellington Rato, quando joga em casa, joga muito bem também. Churin, Shailon também jogou bem no jogo passado, mas o Churin deve estar de volta para essa rodada. Então, são algumas opções aí que pode se pensar aí, né? Principalmente o Wellington Rato para essa rodada aqui, pode ser uma boa opção, né? Terence quando joga fora de casa já não é tão bem. Mas pelo histórico aqui de Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, né? Em casa o Atlético Goianiense nunca venceu o Atlético Paranaense, né? Em 4 jogos que eles fizeram em casa aí nos últimos anos, foram 2 jogos que empatou e 2 jogos que perderam, então 50%, 50%. Sofreu gol em 50%, fez gols em 50% dos jogos e sofreu gol em 100% dos jogos. Então, nos 4 jogos que eles tiveram dentro da casa do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense sofreu gols do Atlético Paranaense. Então, de repente, né, Terans pode até fazer algum gol, mas os atacantes do Atlético Paranaense pode ser uma boa opção. Como o Atlético também sofreu gol em 50% dos jogos, não dá para confiar no SG do Atlético Paranaense fora de casa. E ele também não faz boas partidas quando joga fora de casa. A gente vê aqui que as derrotas, né, o Atlético nos últimos anos aí, ó, nos últimos 3 anos, não venceu nenhuma vez, né? Se eu colocar aqui que vai jogar todos os anos, a gente vê o que a última vez que o Atlético Goianiense venceu o Atlético Paranaense foi em 2007.
A gente vê que o Atlético Paranaense também não vem numa sequência boa, né? Teve 3 vitórias. O Atlético Goianiense já melhorou nas últimas partidas, né? Para poder tentar fugir da zona de rebaixamento, mas acabou perdendo para o São Paulo e para o Santos, e isso acabou prejudicando ele. Te ver aqui que Atlético Goianiense em 18 jogos venceu apenas 6 em casa, empatou 4, perdeu 8. O Atlético Paranaense fora de casa em 18 jogos venceu 5, empatou 3 e perdeu 10. Né? Você vê que a sequência do Atlético Paranaense fora de casa é muito ruim, né? Vem de 4 derrotas consecutivas. E o Atlético Goianiense tem, pela briga da sair da zona de rebaixamento, né? Nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1, perdeu aí para o Internacional e para o Santos. Então essas opções são boas, né? Como o Atlético quer ficar na zona de Libertadores, não deve deixar um jogo fácil aí para o Internacional. O Ceará e o Avaí, que eu falei para vocês, se o Avaí entregar o jogo para o Ceará, de repente o Ceará pode, né, até brigar ainda. Vamos aqui para Flamengo e Juventude. Flamengo está de férias praticamente e com o seu time reserva não tem feito boas partidas aí, né, nem dentro nem fora de casa. Ninguém sabe como é que vai ser o jogo aí contra o Juventude, mas é claro que o Flamengo tem tudo para vencer, vai vencer o Juventude. Juventude, mesmo jogando dentro de casa, já está desanimado, está sem vontade, né? Não tem feito aí nenhuma partida boa. E é claro que o elenco do Flamengo, mesmo com time misto, com o time de garotos que ele está pondo lá, tem tudo para vencer. O problema é que a gente não sabe em quem que aposta do Flamengo, né? Ainda mais agora também, que provavelmente Arrascaeta, Pedro, Everton Ribeiro, tudo fora, né? Vai piorar muito mais ainda o ataque do Flamengo, né? Mas eu acho que Everton, Cebolinha ainda é uma opção. E alguns jogadores aí da defesa do Flamengo, eu acho que também vale a pena apostar aí para tentar o SG aí, quem quiser fazer um mesclado entre Fortaleza e Flamengo, acho que não está perdendo nada aí em matéria de SG. Né? Nos confrontos deles, né? Foram muito poucos jogos entre Juventude e Flamengo, mas o Juventude, dentro de casa, só 30% das vezes venceu o Flamengo, né? E nunca empatou. E 70% das vezes perdeu para o Flamengo. Marcou gols em 70% e também sofreu gols em 70% das vezes. Vamos ver aqui, ó, que, né, o Juventude, né, venceu o Flamengo algumas vezes aí, né, mas há muitos anos, né, ó, pode ver tudo de 2007 para lá. Na década de, nos anos 2021 e 22, né, ele venceu uma vez o Flamengo e perdeu as outras com bastante saldos de gols. Mas o Flamengo não vinha com seu time reserva. Tive aqui que o Juventude, a sequência dele é horrível, né? Mas o Flamengo, ó, depois que ganhou aí a Libertadores e Copa do Brasil, também não vence já 2 jogos aí, tem perdido, porque tá jogando com seus times praticamente reserva, né? E fora de casa, ó, ele não vai mal. A Juventude vai bem, o Flamengo com certeza ganha. Juventude dentro de casa em 18 jogos, venceu apenas 2, empatou 8, perdeu 8. Flamengo em 18 jogos venceu 7, empatou 4, perdeu 7. Então eu acho que Flamengo é contra o Juventude, é apostar nos ataques aí, ver quem é que vai estar disponível aí para as escalações. E vale a pena aí Everton, Cebolinha, até Marinho, acho que também já é uma boa opção para essa rodada, né? Vamos ver quem vai estar no meio de campo. João Gomes é uma boa opção.
Mateuzinho se estiver disponível, Ayrton Lucas, eu acho que é tudo boas opções. E o goleiro, não sei se vai ser o Hugo ou o Santos, mas também é uma opção boa aí. Palmeiras e América. Palmeiras também classificado, fez um jogo aí até que bom aí contra o Cuiabá, é que o Walter fez muitas defesas boas, né, então não conseguiu sair uma grande quantidade de gol. Mas também mesclou todos os seus jogadores, né, provavelmente o goleiro já não vai ser o Everton, né, deve ser outro. Vamos ver quem é que vem aí, né? Dudu, Rony, Endrick, tudo boas opções quanto ao América. O América não vai dar facilidade para o Palmeiras, porque o América também quer ficar na zona de Libertadores, então vai vir aí para tentar pelo menos arrancar o empate. Nos históricos deles, em 100% das vezes que se enfrentaram, Palmeiras marcou, mas levou gol em 80% das vezes. Foram 5 jogos, Palmeiras marcou gol nos 5, venceu 3, empatou 2, nunca perdeu para o América nesses últimos anos, né? E, e levou gol em 3 jogos dos 5 jogos que teve. Como vai ter a trocas de faixa, vai ter tudo isso, provavelmente Scarpa, toda aquela turma deve jogar, nem que seja meio tempo. Se Scarpa jogar, opção ótima. Eu acho que Rony também é uma opção boa de ataque aí, né? Os zagueiros não dá para confiar no SG, mas Marcos Rocha pode ser boa opção também para rodar. Tem que ver se vai jogar. Então isso aí só amanhã que eu vou ter uma noção, depois que o mercado abrir, saber quem são os jogadores que vão estar disponíveis aí para essa rodada. Atlético Mineiro e Cuiabá. Atlético não vem bem, ainda tem um jogo hoje contra o Botafogo, né? Vai tentar brigar aí também para ficar na zona de Libertadores, ainda tem possibilidades de briga aí se vencer o Cuiabá. Cuiabá também está brigando para ficar fora da zona de rebaixamento. Precisa tentar arrancar pelo menos um empate contra o Atlético Mineiro. Vai fazer um bom jogo, né? Se vencer, tá fora da zona de rebaixamento. Se empatar, ainda corre risco, porque fica com 38 pontos. Então não vejo que vai ser um jogo tão fácil para o Atlético Mineiro. O Atlético hoje também tem um jogo contra o Botafogo, que não vai ser também tão moleza para o Atlético. E o Atlético não tem feito bons jogos nem dentro nem fora de casa. Aqui, pelas estatísticas, né? É, foram 3 jogos entre eles nos últimos anos, né? Em 70% das vezes o Atlético venceu, em 40%, em 30% das vezes o Atlético empatou. Mas foram 3 jogos, então não dá, são 2 vitórias e um empate. Fez gols em 100% dos jogos e tomou gol em 70% dos jogos que jogou contra o Atlético. Quer dizer, então, na verdade, dos 3 jogos que eles tiveram, em 3 ele marcou gols e em 2 ele também levou. Não dá muito para confiar no SG do Atlético em relação a SG, mesmo jogando contra o Cuiabá. Né? A gente vê que a sequência, o Cuiabá, por querer sair da zona de rebaixamento nos últimos 5 jogos, perdeu apenas um. E o Atlético nos últimos 5 jogos também só venceu um. O Atlético Mineiro, em 17 jogos, porque ainda não contou o de hoje, né, venceu 7, empatou 5 e perdeu 5. O Cuiabá, em 18 jogos fora de casa, venceu 4, empatou 3 e perdeu 11. Por isso está na situação que está. Então, nesse jogo de Cuiabá e Atlético, eu acho que se o Nacho jogar é opção, o Zaratio, né?
O Vargas, se jogar também, é uma opção boa contra o Cuiabá, porque ele é rápido, né? Mas a gente não sabe quem joga do Atlético, virou uma bagunça aquele time que cada hora eles põem alguém provável, depois chega na hora que você escala, eles não põem. Então, tomar muito cuidado aí com quem escalar do Atlético, mesmo o Atlético tendo todas essas possibilidades de gols, que eu acredito que vai ter gols por parte do Atlético jogando em casa. Tem que saber com certeza quem vai jogar, se vai jogar Sacha Keno, vai jogar Ademir, se vai jogar Nath, vai jogar Vargas, vai jogar Zarate, quem está jogando. Apostar na defesa do Atlético eu acho que é meio arriscado, mas vai depender muito aí. Eu acho que temos melhores opções para defesa. Botafogo e Santos. Botafogo hoje também tem um jogo importante, que é aquilo que eu te falei, vai contra o Atlético, né? O Santos, quando joga fora de casa, normalmente não faz boas partidas, mas o Botafogo e Santos, pelos históricos deles aí, o Botafogo não leva muita sorte perante o Santos, né? Em 40% das vezes o Botafogo venceu, 20% das vezes empatou, em 40% das vezes perdeu jogando dentro de casa. Em 9 jogos que se enfrentaram, foram 3 vitórias do Botafogo, 2 empates, 4 derrotas. Fez gol em 50% das vezes e sofreu gol também em 50% das vezes. Dos 9 jogos que ele jogou contra o Santos, né, sofreu gol em 5 dos jogos, tá? E fez gols em 7 dos jogos. Então, Tiquinho pode ser boa, Marcos Leonardo pode ser uma boa. Eu tenho visto o Ângelo jogar, mas eu gosto mais do Lucas Braga, mas eu acho que Marcos Leonardo para essa rodada também mesmo, jogando fora, é uma boa opção. E Tiquinho parte do Botafogo. Quem quiser apostar também, acho que Vitor Cuesta não é uma má ideia. Como ele fez gols em praticamente 7 dos 9 jogos, não sei se João Paulo é uma boa opção aí para essa rodada, galera. Agora eu vou falar com vocês, né, que eu vou fazer um novo vídeo aí para explicar uma nova plataforma aí chamada